reino, bate-papo acerca do reino de Deus, tá bom? Então, eu quero deixar uma pequena reflexão aqui para a gente comentar um pouco aqui sobre esse assunto, sobre a questão da doutrina. Se alguém ensina uma outra doutrina, esse alguém é soberbo, nada sabe. Preste muita atenção no que o apóstolo Paulo ele falou na primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e 4. Ele disse assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, 4. Esse alguém é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmias e ruins suspeitas. Então, olha o que Paulo falou para Timóteo. Se alguém ensina uma outra doutrina e não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa é soberba e nada sabe. O que acontece, abençoados? O apóstolo Paulo também falando aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 11, 12, 13, 14 em diante, o apóstolo Paulo fala que Deus distribuiu dons, e ali está falando dos dons ministeriais, né? Que compunha ali a igreja do primeiro século. Apóstolos, evangelistas, doutores e mestres, pastores. Aquilo era um dom, e aqueles homens exerciam aquele dom para quê? Com um objetivo, no versículo 12. Para instruir o povo de Deus, para que todos chegassem à estatura da plenitude do conhecimento do Filho de Deus, para que eles não fossem mais levados por ventos de doutrina que vinha da parte dos homens. Então, abençoados, a sã doutrina, o fundamento de Cristo, a base do Evangelho, é justamente para instruir, para orientar, para confirmar e fortalecer a fé dos cristãos, a fé dos filhos de Deus. Mas se alguém tira essa doutrina e vem com uma outra doutrina, essa pessoa é soberba. O apóstolo Paulo também falando na carta aos Coríntios, olha lá, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, no versículo 10 em diante. Olha o que disse o apóstolo Paulo, 3, 10 em diante. Disse Paulo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira ou feno, palha, a obra de cada um se manifestará. E o dia declarará, porque o fogo será manifesta e provará qual seja a obra de cada um. Então, o fundamento foi apresentado. E Paulo disse, o fundamento é Cristo. Sob este fundamento que é Cristo, nós edificamos a nossa fé. Agora veja, cada um como edifica. Eu não posso mexer no fundamento. Você vê que a edificação, ela é gradativa, ela é crescente. Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento. Já tinha uma mensagem profética lá de Oséias. Cresçamos e prossigamos em conhecer. Então, observe que o crescimento, ele é sem limites. Deus vai dando o crescimento. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, e Deus é quem dá o crescimento. Então, não sou eu que vou medir o crescimento da tua espiritualidade, o crescimento da tua fé,
o crescimento da tua maturidade. Não compete a mim medir isso. Agora, o que cabe a todos nós é não tirar ou sair do fundamento que foi posto. Estamos nesse processo de edificação, de crescimento, mas o fundamento é Cristo, não pode tirar o fundamento. Então, se alguém tira o fundamento, que é Cristo, e lança uma outra doutrina, um outro fundamento, essa pessoa é soberba, nada sabe e delira acerca de questões. Eu sei que muitas pessoas têm tirado o fundamento, dizendo que a graça acabou, que a igreja não existe. Eu estava até conversando com o irmão agora há pouco no WhatsApp. E se vocês pararem para analisar, existe um público dentro do meio da graça que estão idolatrando o ano 70. Porque para esse povo agora, tudo depois do ano 70 acabou. E eles estão esquecendo do principal. Não existiria o ano 70 sem o tetelestai de Cristo na cruz. O está consumado. O ano 70 é um complemento, uma conclusão daquilo que começou na cruz por Cristo. Então eu falava com o irmão, por quê? Porque tem muitas pessoas que estão ignorando o feito de Cristo na cruz e correndo para depois do ano 70 e mudando o fundamento, que é Cristo. Mexendo no fundamento, pondo outro fundamento. Querido, o fundamento não é o ano 70, o fundamento é Cristo. Quando eu olho para o que Cristo fez e nós vamos entendendo a questão do cruzamento pactual, os fechamentos das profecias, a queda do templo, precisamos entender que isso se trata de uma coisa só. A cruz até o ano 70 é a mesma obra. É claro que estava acontecendo ali uma mudança, um cruzamento pactual, as coisas abaláveis estavam deixando de existir para que as inabaláveis viessem a ser alicerçadas. Diz o apóstolo aos Hebreus: aquilo que está se envelhecendo, perto está de acabar, tira o velho para estabelecer o novo. Então, era todo esse processo de transição pactual. Mas eu não posso ignorar, tá? E eu não estou falando aqui para aqueles irmãos que pregam o evangelho da graça e explicam essa questão da transição pactual, da cruz até o ano 70. Eu não estou falando aqui dos irmãos que pregam. Eu estou falando de um movimento que entrou no meio da graça e estão anulando o fundamento, desfazendo do fundamento e querendo estabelecer uma nova doutrina, uma outra doutrina, e não se conforma naquilo que Cristo fez. Então, como eu falei, o ano 70 é o ápice do cumprimento de tudo aquilo que começou na cruz. Porque assim, queridos, quando Jesus na cruz, ele abriu seus braços e disse: está consumado, no que tange a espiritualidade, as questões de Deus, já estava resolvido. Agora, o tempo, naturalmente, foi dando conta, digamos assim, das profecias, da queda do templo, dentro tudo daquele contexto, daquela geração. E aí, de fato, no ano 70, com a queda do templo, o juízo de Deus sobre Israel, veio ali o ápice, né? Definitivamente o fim pactual, também no sentido físico, por causa da lei, etc. Mas eu não posso me prender no ano 70 e me esquecer do que foi feito na cruz. Porque não existiria o ano 70, né? O cumprimento de todas as coisas, se não fosse a cruz. Então, assim, eu entendo que está havendo aí, da parte de alguns, volto a repetir, não é dos pregadores da graça, mas de algumas pessoas que estão distorcendo do fundamento, uma supervalorização do depois do ano 70, e uma rejeição do fundamento que é Cristo. Entenderam, abençoados? Até parece que depois do ano 70 você vai ter algum escrito para você fundamentar uma outra doutrina, dizendo, por exemplo, que a graça acabou, que a graça só era até o ano 70, porque depois do ano 70, agora... eu estava assistindo uma mensagem agora do irmão Geraldo, eu até fiz um comentário lá,
A gente fala tanto do sistema religioso tradicional com os versículos soltos, né? Os versículos soltos conhecidos do sistema religioso tradicional. Malaquias 3:10. Os versículos soltos. É o Salmo 23. Os versículos soltos. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo solto é Romanos 8:28. E tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo versículo solto. Porque não entra no contexto. Aí vem um povo que supostamente conhece as revelações da graça de Deus, estão vivendo pós-anos 70, porque agora o fundamento é Apocalipse 14:6. A graça acabou, a igreja não existe, reunião é pecado, é tudo errado. É um ministério, é um novo ministério de condenação. Porque agora nós estamos em Apocalipse 14:6. É mais um versículo solto agora com conhecimento. É o versículo solto na graça de 2 Coríntios 5:16. Não, irmão Elcio, você fica aí dizendo que prostituição é errado, que encher a cara de cachaça é errado, você fica aí dizendo que xingar, falar palavras obscenas é errado, você não está na graça, porque na graça diz em 2 Coríntios 5:16 que a ninguém conheçamos segundo a carne. Mais uma vez, versículo solto. Estão usando da liberdade como capa de malícia. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não conhecer ninguém segundo a carne é no ponto de vista da lei. E não julgar nesse sentido, porque a lei não justificava ninguém. E disse Paulo, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, lá no cumprimento da lei, a carne ali era a lei, já não conhecemos deste modo. Então, queridos, esses movimentos que têm fragmentado a palavra da graça e têm apresentado uma outra doutrina, não têm se conformado com a sã doutrina. E quando eu falo a sã doutrina, nós entendemos, abençoado, que aquilo que Cristo estabeleceu, aquilo que Paulo apresentou como fundamento, principalmente naquele seu período, naquele tempo, lá no primeiro século, é claro que nós não estamos lá vivendo dentro daquele contexto que Paulo viveu. É claro que tinha muita aplicação ali local, cultural, circunstancial ali, na vida dos ouvintes de Paulo, mas o fundamento continuava firme. E aí Paulo faz uma advertência, veja cada um como edifica sobre esse fundamento, mas não pode tirar o fundamento, não pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, que é Cristo. É sob este fundamento que é Cristo, que iniciou-se na cruz, que terminou lá no ano 70, sob este fundamento, hoje com olhos iluminados, sem nenhuma contaminação de fermento, é que nós vamos extraindo, não segundo as minhas próprias intenções, segundo as minhas próprias convicções, não segundo o que eu quero, segundo a própria revelação, nós vamos compreendendo e vamos nos posicionando dentro do nosso respectivo contexto. Amém, abençoado? Mas eu não posso desmerecer os feitos de Cristo na cruz. Porque senão fica parecendo... Não, é porque a morte de Cristo foi para os judeus, irmão. Nós temos mensagens aqui. É claro que a morte, o derramamento de sangue foi para os judeus. Quem foi resgatado da maldição da lei foram os judeus. Quem foram absolvidos dos pecados foram os judeus que viviam debaixo do ministério de condenação e morte. Então, o sacrifício de Cristo, a princípio, visava os judeus. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os cumprimentos das profecias. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo? O mundo ali do contexto do judaísmo, porque na lei sacrificava animais anualmente para tirar pecado, mas aquele Cordeiro trazia memória ao pecado e não tirava o pecado. Cristo, como Cordeiro perfeito, veio e com seu único sacrifício tirou o pecado do seu povo, como está em Hebreus capítulo 9, versículo 26, como está em Hebreus capítulo 10, versículo 10 e versículo 14, como está em Hebreus capítulo 10, versículo 16, que ele lançou no mar do esquecimento os pecados e as transgressões e ele não lembrava mais na lei. Aquilo que estava em Isaías 59, 2, os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação de vós e vosso Deus,
Que pecado, que iniquidade? O pecado, a transgressão da lei, fazia separação entre aquele povo e Deus. Quando Cristo na cruz abriu os braços, está consumado, cumpriu a palavra que disse Paulo em Gálatas 3, versículo 13. Ele se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas isso dentro de um fundamento. O mesmo sacrifício que perdoou, que justificou, que cancelou o pecado na vida dos judeus, teve esse efeito bilateral de atrair os gentios, que naquela época era considerado como um povo ímpio, pagão, sem Deus, sem conhecimento do eterno. Então, os eleitos, os filhos de Deus, que não faziam parte da comunidade de Israel, pelo mesmo sacrifício de Cristo, foram agora enxertados como um jambeiro bravo na videira verdadeira, para que todos se tornassem uma só família, o Israel de Deus, o Israel espiritual. Porque em Cristo não há mais circuncisão judeu, nem circuncisão gentil, porque todos nós, pelo mesmo Espírito, somos família de Deus e concidadãos dos céus. Então eu não posso anular, porque o sacrifício físico do Filho do Homem, de Jesus de Nazaré, foi especificamente para derramar sangue para os judeus, mas eu não posso anular o efeito daquele sacrifício que nos atingiu positivamente. Ah, irmão, mas isso era para aquela época, foi para aqueles gentios daquela época. Querido, os judeus daquela época que viviam debaixo de pecado, eles representavam os judeus também de hoje. Porque Cristo não está se sacrificando pelos judeus eternamente, não. O sacrifício foi feito de uma vez por todas. Então, se o derramamento de sangue de Cristo pelos judeus naquela época foi feito e foi eficaz, ele está valendo eternamente, porque foi o único sacrifício, não haverá outro. Então, todos os judeus de todas as gerações, de todas as épocas e de todos os séculos, todos os eleitos escolhidos no Pai, fazem parte daquele pacote lá da primeira, dos primeiros judeus. Bem como todos os gentios que estavam separados de Deus, os filhos de Deus, chamados eleitos em amor, daquela época, representavam hoje os que não são judeus também. Se hoje nós que não somos judeus declaramos que somos filhos de Deus, o Espírito testifica no nosso espírito, é porque uma obra perfeita, um fundamento que foi lá posto, uma obra realizada no Calvário, surtiu efeito sobre as nossas vidas. E é por isso que a graça é eterna. A graça não acabou porque ela transcende o tempo. A mesma graça que foi manifestada para perdoar os judeus daquela época, perdoou também os judeus da época de hoje. A mesma graça que foi manifestada para absolver os judeus daquela época, também absolveu os judeus de hoje. Porque a lei que existiu naquela época para condenar os judeus da época também não existe hoje. Então, a mesma manifestação da fé pela obra de Cristo que aproximou os gentios da época, nos aproximou no entendimento hoje. O mesmo efeito da obra de Cristo que juntou os dois povos na época, também juntou os dois povos de hoje. Então, eu não posso dizer que aquilo ficou só para aquela época, se eu me incluo hoje como filho de Deus, como abençoado, porque assim, a graça acabou, mas eu uso o texto da graça. Eu sou um abençoado com todas as sortes de bênção. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ué, e a graça não acabou? Por que está usando as falas de Paulo na graça? Irmão, a graça acabou, a graça não existe, tá? Igreja não existe, nós estamos em um outro nível. Como dizem Romanos... Como dizem Romanos? Aí Romanos é o quê? Não é o fundamento da graça? Não é porque nós estamos agora, não sei aonde, não sei das quantas. Como dizem Colossenses? Como dizem Colossenses? Ué, mas Colossenses não é o evangelho da graça? Viu aí o equívoco? Entenderam, abençoados? Então, quando alguém coloca um outro fundamento, é soberbo, nada sabe. Mas traz contendas de palavra. Então, assim, depois do ano 70, todo mundo é filho de Deus. Eu tenho algum escrito sobre isso? Eu tenho alguma mensagem sobre isso? Existe alguma mensagem profética na lei e no tempo de Jesus de Nazaré? Paulo pregando no seu tempo a graça? Existe alguma mensagem que apontava para depois do ano 70?
para eu afirmar categoricamente que depois do ano 70, não importa, todo mundo é filho de Deus, se o camarada faz isso, se acontece, na carne todo mundo é pecador mesmo. Eu não estou dizendo que na carne ninguém é santo na carne. Mas eu posso afirmar que todo espírito está perfeito no Senhor? Não. E por que as pessoas fazem isso? Porque estão mexendo no fundamento. Agora, é engraçado que para dizer que todo mundo é filho de Deus, eu uso o ano 70. Agora, para me utilizar desse entendimento, dessas revelações, eu uso a graça. Não existe isso, abençoado. Uma coisa, a cruz, ela não pode ser anulada por causa do ano 70. Tá bom? O ano 70 confirma exatamente uma obra perfeita que começou na cruz. Claro, já falei novamente, volto a repetir para que não haja distorção na minha fala, tá bom? Respeitando todo aquele contexto histórico de transição pactual, das coisas móveis, das coisas abaláveis, para que fosse substituída pelas inabaláveis. Tá bom, abençoado? Então, que vocês estejam amadurecendo aí essa ideia, esse entendimento de que, assim, embora nós estejamos vivendo a plenitude da graça de Deus, vivendo já, nós não estamos debaixo de promessa, tá, abençoado? Todas as promessas de Deus, elas já têm um sim, um amém da parte do Pai. Nós não estamos esperando aqui nenhum tipo de conclusão profética espiritual. Não. Começou na cruz, definitivamente se cumpriu com a queda do templo, nós estamos totalmente aperfeiçoados, entendendo pelo fundamento que é Cristo. Agora, se eu tiro o fundamento e coloco uma outra doutrina, um outro fundamento, essa pessoa se torna soberba, nada sabe e delira acerca de questões. Eu volto a repetir, existe uma falácia no meio da graça, assim, nós não estamos na graça, nós estamos no reino. Então tá bom, eu deixo 2 versículos aqui. Veja bem, Paulo pregava graça? Pregava. Colossenses 1,13, o que foi que o apóstolo Paulo disse? Tendo, pois, sido transportados do império das trevas, lei, para o reino do seu Filho amado, graça. Reino e graça é a mesma coisa. Não existe reino de Deus sem graça. A graça é justamente o estabelecimento do reino de Deus. Na época de Jesus de Nazaré, a mensagem era: o reino está próximo. Na época de Jesus de Nazaré, a mensagem era: o reino está às portas. Na época de Jesus de Nazaré, a mensagem era: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Na mensagem de Jesus de Nazaré, a pergunta e a mensagem era, quando disseram: quando virá o teu reino? Jesus dizia: o reino estará dentro de vós. O reino estava para se manifestar. Paulo começou a pregar na nova aliança. Paulo começou a pregar a graça dizendo: fomos transportados do império das trevas, da lei, para o reino do seu Filho amado. Hebreus capítulo 12, lá no versículo 28 diz: tendo, pois, recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus, pelo qual servimos ao Senhor, por meio da graça, agradavelmente, com reverência e santo temor. Então não existe reino de Deus separado da graça. Se você quer reinar em vida, é por meio do conhecimento do evangelho da graça. É por isso que muitos filhos de Deus não desfrutam do reino, porque não conhecem o evangelho da graça. Como eu vou anular o evangelho da graça se é a revelação do evangelho da graça que me posiciona nesse reino? E reinarão em vida, Romanos 6,17, por meio de Cristo Jesus. Paulo falando, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Como eu vou entender o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, se não for por meio do evangelho da graça? Paulo disse aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que a justiça de Deus se manifestou pelo evangelho. Então é o evangelho da graça que revela a justiça de Deus. Então o evangelho da graça nos posiciona dentro deste reino inabalável de justiça.
É o evangelho da graça que nos mostra que estamos totalmente perfeitos nele. É o evangelho da graça que nos apresenta abençoado com todas as sortes de bênçãos. É o evangelho da graça que diz que nós somos um só com o Senhor. É o evangelho da graça que diz que hoje não há mais judeu e gentil, todos nós formamos uma só família, família espiritual. É o evangelho da graça que diz que todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então precisamos entender isso. Para quê? Para que não haja confusão na mente das pessoas. Porque se tira a sã doutrina, o fundamento, a base que foi posta, que é Cristo, e estabelecem uma outra doutrina, é soberba. São soberbos. Nada sabem. Delira acerca de questões, de contendas de palavras. Claro, são palavras bonitas, palavras bem colocadas, formatadas, dentro de um conhecimento pessoal, dentro de um entendimento próprio, de um sofisma e de altivez. Para que o homem seja reconhecido, para que o homem seja glorificado, porque isso é soberba. Quando eu digo, me apresente aí alguém que pregue este evangelho. Olha que soberba, olha que prepotência. Me apresente alguém aí que diga, que fala desta palavra que eu prego. O que é isso, irmão? O que é isso, irmão, que tu tem, vem de quem? Pregamos ontem. Estou vendo aí nos comentários aí, os irmãos entendendo. Nada o homem tem se do alto não for dado. Deus deu, mas tem glorificado a Deus com aquilo que Deus deu? Deus estabeleceu, tem glorificado a Deus com aquilo que Deus estabeleceu? Ou tem tirado os méritos de Deus, o mérito da cruz, o mérito de Cristo e estabelecido agora o seu entendimento? Então, queridos, que nós possamos alinhar, como disse o apóstolo Paulo, falando de Timóteo, nós andamos no mesmo espírito, no mesmo entendimento. Um irmão entrou em contato comigo também, ele dizia assim, irmão, eu tenho ouvido vocês aí que pregam o evangelho da graça, mas eu percebo que há ainda alguma divergência entre vocês em alguns pontos. E a minha pergunta para ele foi o seguinte, querido, você está tratando com seres humanos, não é? Seres humanos pensam diferente. Nós falamos de um sistema religioso de um modo geral, mas o sistema religioso, eles estão unidos no que tange a cumplicidade, tá? Nas suas práticas litúrgicas religiosas. Porque eles defendem, porque favorecem os seus líderes. Mas se você for ver a doutrina interna de cada um, todo mundo pensa diferente. A igreja X pensa diferente da igreja Y, a religião A pensa diferente da religião B. Eles estão sempre em conflitos, eles não concordam teologicamente. É uma verdadeira bagunça. Então, por que você acha que na graça de Deus, não que o evangelho da graça seja bagunçado, eu estou falando agora de pessoas, de colocação, de entendimento. Por que você acha que, porque pregamos o evangelho da graça de Deus, todo mundo vai entender da mesma forma? Não! É Deus que dá o crescimento. Eu tenho o meu entendimento aqui limitado, né, dentro daquilo que Deus me deu. Se tem outro irmão que ministra o evangelho da graça, tem um entendimento mais avançado do que eu, glória a Deus. Se eu não entendo da forma do que o irmão entende, mas está dentro de uma linha de raciocínio do fundamento que é Cristo, glória a Deus. Se você entende da forma que o irmão entende, não, irmão, o irmão lá prega a graça, mas ele diz que no céu haverá uma restauração da alma. Eu também creio na graça, mas eu creio também nessa possibilidade. Eu não vou criticar o irmão, é o entendimento dele, e por certo vai ter alguém que também que está em graça que vai entender da mesma forma. O meu posicionamento é que eu não entendo desta forma, mesmo pregando a graça também. Por quê? Porque não somos obrigados a entender tudo da mesma forma. Agora, todos estamos dentro do mesmo fundamento, não podemos tirar o fundamento. Então, todo mundo está pregando a graça, respeitando o fundamento que é Cristo, dentro da edificação, de uma revelação, de um entendimento. O irmão ali prega a graça. Agora, se o irmão prega a graça e pede dízimo, aí ele já está forçando a barra. Se o irmão prega a graça e está no engano dos labachúrias, o irmão já está forçando a barra. Se o irmão prega a graça e começa a idolatrar os
porque não, porque tem que estar no templo, porque aqui é a casa de Deus. Que graça é essa? Aí já tem coisa errada. Se o irmão diz que prega graça, aquele homem diz que prega graça, mas ele defende os títulos pastorais, presbitério, unção, sabe? Aí tá forçando a barra, não tem nada de graça aí. Agora, se o irmão prega a graça na simplicidade, glorificando o eterno pelos seus feitos, respeitando o fundamento que é Cristo. Agora, ele tem um entendimento em um ponto aqui, em um ponto ali, acerca do irmão Elcio, como o Geraldo, como o André Pimentel, como o irmão Cristiano pensa, como outro irmão pensa, mas está dentro desse contexto de fundamento, é normal. É normal. Ou você acha, Barnabé pregava o evangelho da graça, mas Barnabé pensava exatamente como Paulo? Talvez não. Será que Tito, Timóteo, Silvano, que também pregavam o evangelho da graça, todos pensavam exatamente um com o outro? Talvez não, a gente não sabe. Então sempre haverá algum tipo de divergência, até porque cada um teve suas experiências no sistema religioso. Talvez tenha irmãos que tenham tido dificuldade para se libertar daquele tema, que ele foi tão instruído no sistema, que mesmo hoje ele em graça, ele ainda traz um pouquinho lá de fermento, ele tem um pouquinho de dificuldade de entender. Tem irmãos aqui que conhecem o evangelho da graça, que não crê na existência de um ser espiritual como capeta, como Satanás. Mas quando se trata de demônio, daimon, gênio humano, personalidade, aí ele ainda fica eu não acredito no diabo, mas quando fala de perturbação mental, eu ainda fico com um pezinho atrás, porque eu já vi muita manifestação e tal. Então sempre vai ter uma divergênciazinha ali, um assunto aqui. Tem gente em graça que pensa que a serpente lá no diabo, lá no jardim, era uma terceira criatura, um terceiro ser que estava ali, tal. Tem gente em graça que tem dúvida acerca da tentação de Jesus de Nazaré no deserto. Não, porque a narrativa diz que tinha ali um diálogo, e se tinha um diálogo, então tinha outra pessoa ali conversando com Jesus, e se era conversando com Jesus, então não era a natureza de Jesus, não era a própria consciência de Jesus que estava vivendo debaixo da lei, e a lei acusava na carne. E era Jesus lutando contra aquela natureza, embora ele não tenha pecado, porque ele venceu aquela natureza com a própria palavra que dizia, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Era como se Jesus estivesse ministrando para ele mesmo, mediante os escritos antigos. Então é claro que vai haver sempre algum tipo de divergência. Mas respeitando o fundamento. Eu posso até não entender alguns aspectos, alguns assuntos, como outros irmãos entendem. Mas pode ter certeza, eu vou analisar com muito carinho, e se eu chegar ao mesmo conceito, eu vou defender essa palavra. Se eu não chegar, eu vou me abster também. Agora, fugir da doutrina que foi estabelecida, fugir da graça e começar a trazer uma outra ideia, um sofisma, uma filosofia. Não, irmão. Olha o que diz em Romanos, eu encerro. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, no versículo 17. Romanos 6, 17, Paulo diz assim: mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, estavam na lei, sendo servo do pecado aqui, remete à lei. Mas graças a Deus que vocês estando lá na lei, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração, com a mente, a forma de doutrina ao qual foi entregue a vocês. Qual era a forma de doutrina que Paulo estava entregando? A graça. Não pode tirar essa forma de doutrina. Você cresce nela. Você avança nela. Você desenvolve sob ela. Mas eu não posso arrancar esse fundamento que é Cristo. Não posso arrancar. Eu não posso desfazer disso. E o que está acontecendo é que muitas pessoas que saíram do sistema religioso, começaram a ouvir o Evangelho da Graça, se disseram livres e hoje estão em total equívoco, desfazendo da cruz, desfazendo do fundamento, desfazendo do feito de Cristo, idolatrando o ano 70 e inventando um monte de coisa depois do ano 70, como se depois do ano 70, aqueles irmãos lá que passaram pelo juízo, que passaram da parousia, eles tivessem mudado. Quantos irmãos que vieram lá de Paulo, quantos irmãos como Timóteo, Tito, Silvano, continuaram depois do ano 70 ali, fundamentando a igreja?
fundamentando os irmãos. Será que aqueles irmãos que passaram depois do ano 70 mudaram radicalmente, dizendo, gente, olha, o ano 70 já aconteceu, o templo caiu, o apóstolo Paulo já morreu lá em Roma, e ele já pregou no mundo todo, da sua época. Então, olha, imagine Tito, Timóteo, Silvano, Priscila e Áquila, imagine Barnabé, imagine aqueles irmãos ali que passaram depois do ano 70, mudando essa mensagem. Ei, agora, nós aqui depois do ano 70, não se preocupe, todo mundo agora é filho de Deus. Ô Paulo, mas aquele povo lá, Paulo, não se preocupe. Não, Paulo não. Ô Timóteo, ô Tito, ô Silvano, mas aquele povo, não se preocupe não, meus irmãos. Porque depois do ano 70, aqueles que eram filhos da perdição, todo mundo agora virou filho de Deus. Não se preocupe não, meus irmãos, que depois do ano 70, tanto faz como tanto fez, porque o estuprador, assassino, isso e aquilo, na carne. Mas imagine eles pregando isso. Pelo contrário, irmãos. Depois do ano 70, a igreja continuou sendo perseguida. Depois do ano 70, o povo continuou sendo massacrado. Depois do ano 70, a igreja começou defendendo os princípios do fundamento de Cristo. Claro, dentro de um outro tempo, de um novo aion, de um tempo eterno agora. Mas fundamentado no que Cristo fez. Fundamentado nas palavras proféticas. Porque era as palavras proféticas, era a lei, era o feito de Cristo que justamente confirmava e estabelecia o pacto eterno da graça de Deus. Amém? Ficamos por aqui. Graça e paz. A graça, ela é eterna, e até às 19 horas, lá no Graça Pura, o nosso irmão André Pimentel. Fui!